Olá, é bom estar outra vez aqui com você no canal Educação, História e Política por Jorge Carvalho. Eu sou Jorge Carvalho e estou aqui para uma nova conversa nesse vídeo que eu vou contar uma história que eu tirei das minhas gavetas da memória. Antes de contar a história, eu vou lhe fazer um pedido para você se inscrever no nosso canal, clicar nesse sino que aparece aí ao lado do inscreva-se, porque cada vez que a gente postar um novo vídeo aqui, você será notificado. E também, se gostar deste vídeo, curta, dê um joinha, curta o vídeo, comente, concorde, divija, acrescente fatos que você considere relevantes e veja também os outros vídeos do canal e faça a mesma coisa. Mas vamos à nossa história que eu denominei de Os Filhos de Ló. O que é que eu quero dizer com isso? Quero contar uma história que é comum e recorrente a muitos adolescentes. A história da iniciação sexual e de algo que não é comum de se prestar atenção culturalmente, que é a repressão sexual que se abate também sobre os meninos. A gente dá conta da repressão sexual feminina, mas da masculina nem sempre. E eu queria falar dela. Lembro que quando eu era criança, entrava no banheiro para tomar banho e havia duas recomendações da minha avó Petrina, com quem eu morava. Primeira, era proibido trancar a porta do banheiro. Segundo, ela entrava no banheiro, durante o banho, para prescrever normas higienistas. Passe sabão atrás das orelhas, esfregue o pescoço, passe sabonete nas camarinhas. A primeira vez que eu vi isso, fiquei sem entender direito, mas logo eu percebi, ela estava tratando da genitália. Lave as camarinhas, lave isto direito, menina, é importante para a sua saúde. A voz de Dona Petrina era imperativa, assustava a qualquer criança quando ela queria usar um tom assustador. Mas o fato é que ela estava sempre presente nos momentos do meu banho, quando o banho ia começar. Seu discurso higienista, claro, era o discurso de uma vovó, com afeto, com carinho, com cuidado, com zelo, preocupada com o seu neto. Hoje eu percebo que, claro, aquilo era um discurso afetuoso, amoroso, mas também era uma prática de controle comportamental. Era uma prática educativa, era uma prática de levar o menino, o neto, a entender a necessidade da higiene e também da incorporação de valores morais, práticas culturais, que como é o processo educativo de todos nós. Essa proibição de trancar a porta do banheiro era peremptória para a Dona Petrina. E se intensificou, percebi isso depois de muito tempo, principalmente após a minha primeira poluição noturna. Claro, é um episódio, um fato da biologia. Os hormônios se manifestam e acontece com todo mundo num dado momento da vida. Uma noite eu estava tendo um sonho maravilhoso com uma vizinha minha, adolescente, uma moça que morava na nossa rua, da pele alva, que eu achava muito bonita, e que quando via nas revistas ou via no rádio aqueles comerciais de leite de rosas, para que as mulheres tratassem da pele, eu só associava a pele daquela moça. Para mim, a pele dela era o próprio resultado da ação do leite de rosas. Nem sei se ela alguma vez usou, mas o fato é que aquela moça, aquela adolescente, me fazia pensar muito nos pecados da carne. Estava sonhando com ela, aconteceu a poluição, a primeira vez, e eu procurei esconder o fato da minha avó. Acordei cedo, antes que qualquer outra pessoa acordasse, fui para o banheiro tomar banho, lavei o pijama, e claro, depois disse a Dona Petrina que o pijama caiu na hora que eu estava tomando banho,
Obviamente ela não acreditou, eu percebo hoje, fingiu que acreditou, mas não acreditou, né? E percebeu efetivamente do que é que se tratava. Na casa dos meus pais, eu vivia na casa da minha avó e na casa dos meus pais. Na casa dos meus pais, a adolescência era um pouco mais animada, digamos assim, né? Seu Antônio e Dona Ivanda tinham 7 filhos. Seu Antônio saía cedo para trabalhar, Dona Ivanda era professora, também trabalhava fora. Além disso, eles tinham na nossa casa, um armazém, e ela se revezava com meu pai, tomando conta desse armazém, né? E não tinha tempo de estar na porta do banheiro cada vez que um dos 7 filhos entrava no banho. Eu adorava ficar lá. O banho era uma delícia para adolescentes. Todas as fantasias presentes e tudo era possível de dar vazão. Sem ouvir uma pergunta que é recorrente a todo mundo, todos os homens nessa idade naquela idade, ouviram essa pergunta alguma vez na porta do banheiro. Que banho demorado é este, menino? O que é que você está fazendo aí dentro? Saia logo, já passou muito tempo no banheiro. Ou seja, era uma coisa que tensionava a adolescência, a juventude, mas eram tensões comuns, né, que todo mundo sabia naquela geração como é que era isso. Era o prenúncio de uma transição que representava para os meninos o ingresso na masculinidade, propriamente dito, na condição de homem, né, de acordo com as regras e os padrões à época vigorantes. Era um ritual de passagem, né? Era o prenúncio da aproximação daquele momento no qual os homens iriam conhecer pela primeira vez uma mulher, no sentido bíblico, tal como na história de Ló e das suas filhas virgens, né, narrada em Gênesis 18 e 19. Era um período no qual a ansiedade e o terror se misturavam no pensamento juvenil, né? Ansiedade porque a expectativa era muito grande, a gente já estava conversando com homens mais velhos que narravam os prazeres da carne como uma espécie de 7º céu. E era um terror porque se hoje a iniciação sexual dos jovens, dos adolescentes e jovens, se dá num ambiente cercado de namoro, de afeto, de paixão, os meninos se entendem com suas namoradas e se iniciam, né? E já é complicado, você imagina aquele momento que a iniciação era feita profissionalmente, né? Era sem nenhum afeto, sem nenhum romance. Era um trabalho executado por profissionais que habitavam o universo dos prostíbulos. Tudo isso acontecia sob o testemunho dos amigos, tudo isso acontecia sob o testemunho de parentes mais velhos. E algumas vezes o próprio pai do menino encomendava secretamente aquela farra e financiava a noitada. O noviço era levado aos cabarés pelos amigos, pelos parentes mais velhos, um irmão, um tio, um primo, que se encarregava lá de firmar o contrato com a dama, porque muitas vezes a timidez do adolescente não permitia que ele mesmo fizesse isso, né? A dama que iria consagrá-lo, que faria a festa de inauguração, né? O fato é que, encerrado o ato, todos esses amigos que lá estavam, parentes, iriam apurar o desempenho do rapaz. E aí começava uma horda de gozações, de deboches, de ironias, de brincadeiras nem sempre de bom gosto, não é? E iriam também comunicar ao pai. O pai ficaria orgulhoso, né, porque seu filho era macho mesmo, e apregoar as proezas, né, do filho varão e contar a história repetidamente para os amigos. Muitas vezes até constrangendo o rapaz. Eu percebia que a minha hora estava chegando. Eu estava aí por volta dos 16 anos, havia acabado
de ingressar no mundo do trabalho, como acontecia com os meninos mais pobres, e acontece ainda hoje, que tinham que ingressar cedo no mundo do trabalho, era estudante secundarista, estudava no Colégio Ateneu Sergipense, quando comecei a trabalhar no jornal Gazeta de Sergipe. Né? Era um período de jornada dura. Pela manhã eu estava no jornal trabalhando, à tarde ia para o Ateneu, à noite, 2 dias na semana, voltava para a Gazeta, os outros dias ficava em casa estudando, né? E até que fiz uma traquinagem lá no Ateneu e tive que sair de lá e me transferi para o Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, onde eu já havia estudado no primeiro ano ginasial, mas também fiz uma traquinagem e minha mãe conseguiu me transferir para o Ateneu, né? Ali na Gazeta de Sergipe, onde eu comecei a trabalhar, comecei a fazer amizade com algumas cabeças coroadas do jornalismo de Sergipe, que frequentavam e trabalhavam na redação da Gazeta. Jornalistas importantes, escritores, intelectuais, como o jornalista Célio Nunes, por exemplo, com quem eu aprendi muito sobre escrever textos. Né? O jornalista Nino Porto, que já nos deixou, não está mais por aqui, né? O jornalista Ivan Valença, que continua a ser um jornalista influente, jornalistas Juarez Ribeiro, que também já se foi deste mundo, e um que se tornou um grande amigo meu. Qualquer pessoa que me pedir uma lista dos meus 5 melhores amigos, se me pedirem uma lista, 2, 3, 4, em qualquer uma delas, o número 1 figurará Luiz Antônio Barreto. O fato é que eu convivi também com outros jovens jornalistas que estavam começando a profissão e que trabalhavam como repórteres. Tenho bons exemplos e que até hoje são meus amigos: Milton Alves, Antônio Vieira de Araújo, Nilson Socorro, Paulo Roberto Dantas Brandão. Paulo Roberto era neto do jornalista Orlando Dantas, e o jornalista Orlando Dantas levou Paulo Roberto para a redação da Gazeta para ele aprender como se faz jornal e todas as tarefas que o jornalismo impunha. Né? E até hoje Paulo está aí, é um advogado influente, importante e um jornalista extremamente talentoso que escreve muito bem. O fato é que eu, né, exercia funções subalternas à época e recebia um salário muito baixo, o salário mínimo, e claro que com essa renda eu não tinha condição de participar das noitadas que aquelas cabeças coroadas do jornalismo participavam, mas eu era muito bem articulado, eu fiz amizade com todos eles, e eles me convidavam, e quando eu alegava que não tinha renda, sempre diziam: não, olha, você é nosso convidado. E eu terminava indo com eles a alguns lugares, né, que conheci nesse processo. Né? É claro, na manhã seguinte, eles me pediam favores para fazer uma tarefa de leitura de um texto antes de passarem para a revisão e para as oficinas, me pediam para fazer tarefas de office boy, para ir ao Banco do Brasil, descontar um cheque, pagar uma conta, receber um talão de cheques, ou a outros bancos, ou a outras coisas. E, claro, eu ia com o maior prazer. Foi com esse grupo que eu tive acesso a um mundo que é assustador e, ao mesmo tempo, mágico. Um mundo boêmio, o mundo dos pecados. Frequentei com eles bares, boates de Aracaju, né? E onde havia prostituição feminina, né? E ambientes nos quais a prostituição feminina disfarçava os seus odores, né, com as fragrâncias dos perfumes não tão caros da época, como os perfumes da Avon, o Sophie Petit, Aqua Fresca, né, o Sofitins, Rea, Jean Patou e outros. Né? Os homens mais abastados que frequentavam aqueles ambientes com seus ternos bem cortados eram boates que tinham dancing, tinham bar, né? E eles frequentavam esses ambientes muito bem vestidos, né? Com a impregnação
dos cheiros das fragrâncias masculinas. A brilhantina Glostora, que fazia os cabelos ficarem brilhando e pretos, né? O perfume Lancaster, né? Um perfume muito prestigiado e muito caro à época, né? A colônia lavanda inglesa, né? Que também era muito apreciada. Os ambientes frequentados era o Bar do Pinto, que era um bar que havia ao lado de Vida Boêmia, que havia ao lado do jornal Gazeta de Sergipe, na Avenida Rio Branco, em Aracaju, em frente ao Rio Sergipe, um lugar aprazível, né? E que era um bar de happy hour e que às vezes à noite se prolongava, que servia bebidas e petiscos, e que era frequentado por garotas de programa, por prostitutas e por intelectuais. Dali, quando as noitadas eram mais longas, se dirigiam ao Beco dos Cocos, que é uma travessa que tem na Praça General Valadão, no centro de Aracaju, próximo ao mercado, né? E o Beco dos Cocos era um lugar onde havia só boates e cabarés. A boate mais bem frequentada do Beco dos Cocos era do grande empresário desse ramo noturno e também que explorava o lenocínio na época, um cidadão conhecido como Tonho do Mira. Tonho do Mira porque ele era o dono da boate Miramar. No Beco dos Cocos havia a boate Xangai. A boate Xangai era uma porta, era a boate mais chique daquela zona central, era uma porta com uma escadaria, você subia a escadaria e do andar superior havia o salão do dancing, o bar, né? E as pessoas, música ao vivo, né? Mãezinha Golden Show era o grande artista desse ambiente. E você descia aquelas escadas e mulheres muito bonitas, uma prostituta famosa de Aracaju, Candelária, que era belíssima, se vestia muito bem, né? E era de difícil acesso. E você descia aquela escadaria, andava por um corredor, né, lateral à escada, e saía em outra porta em frente à avenida, em frente ao Rio Sergipe, na Avenida Otoniel Doria. E ali havia outra escada que você subia e subia para a boate Miramar. As duas boates, Xangai e Miramar, eram do mesmo proprietário, Tonho do Mira. Na boate Miramar também era um ambiente muito sofisticado, muito bonito, muito bem decorado, né? E pontificava lá um dançarino, El Cubanchero. El Cubanchero era um dançarino de rumba. Se contava uma história maravilhosa dele, que perdera um testículo durante uma das suas apresentações com uma escalada frontal. Você descia as escadas, saía na Avenida Otoniel Doria, tomava o rumo da mão esquerda, pela calçada, 80 metros adiante, 50, 80 metros, estava um conjunto de sobrados, que no térreo eram lojas comerciais, e o pavimento superior era um piso só, geminado, que tinha um grande salão com bar, né? E era um lugar de encontro, e ao redor do salão, quartos que eram alugados para as prostitutas terem seus encontros íntimos, né? Era o conhecido, era chamado Cabaré do Sargento Elias. E o prédio, esse prédio todo, era chamado de Vaticano, né? É importante esclarecer, né, que essa denominação é porque aqueles sobrados foram construídos na década de 1920 por um grande empresário de construção civil da cidade de Aracaju, José da Silva, né, que era um grande empreendedor imobiliário, e a denominação Vaticano se deve ao fato de que quando ele construiu aquilo, era uma obra tão suntuosa que o imaginário da cidade associou ao edifício sede da Santa Sé, né? E logo, inapropriadamente, fez essa comparação e colocou essa denominação. Assim era a vida noturna desse período quando eu me iniciei. As moças de família estavam todas elas muito bem guardadas nas suas casas, à espera do dia em que um daqueles rapazes, frequentadores dos cabarés, lhe faria a corte
e pediria ao seu pai, que normalmente também era cliente das mesmas boates, a mão da donzela em casamento. Era o padrão moral vigente naquela sociedade, na qual nós, os homens, éramos, na verdade, todos filhos de Ló, virgens vivendo sob a pressão de sodomitas. Era essa história que eu queria contar a vocês hoje e agradecer pelos que tiveram a paciência de ficar até aqui e me acompanhar. Muito obrigado e até o próximo encontro.